Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 31 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Nós vemos nessa palavra que Jesus era muito admirado, mas, curioso, né? Ele não foi aceito por todo mundo. A gente pode até identificar várias razões. Uns ficaram com inveja da sua popularidade, ou se sentiram ameaçados em suas posições de liderança. Outros perceberam que aceitar Jesus seria mudar de vida, reconhecer o amor misericordioso de Deus em sua vida. No geral, podemos dizer, muita gente gostava de Jesus, o admirava, mas não foi capaz de dar o passo decisivo: crer em Jesus. Jesus voltou para sua terra, Nazaré, e estava pregando na sinagoga. No início, todos estavam admirados com sua palavra simples e forte. Aos poucos, a reação passou da admiração para a revolta. Acharam que, sendo ele uma pessoa crescida naquela comunidade, não podia ter toda aquela sabedoria, nem fazer milagres como diziam que ele fazia. Julgaram então que Jesus estivesse exorbitando, arvorando a ser quem não era. Você não é um profeta coisa nenhuma. Alguém deve ter gritado lá do fundo da sinagoga. Num certo momento, Jesus lamentou-se: um profeta só não é bem estimado em sua própria pátria e em sua família. Eles não tinham fé. Jesus nem pôde fazer os milagres que sempre fazia nessas ocasiões. Essa visita à sinagoga de Nazaré, segundo o Evangelho de São Lucas, terminou mal. Jesus foi expulso da sinagoga. Afinal, eles não creram em Jesus, por quê? Aparentemente, porque conheciam a sua família, mas só por isso? Começaram a dizer que ele era filho do carpinteiro, que a sua mãe era a Dona Maria, e que os primos irmãos dele eram Tiago, José, Simão e Judas. Na verdade, não havia essa palavra primo na linguagem deles. Para eles, primos, tios, sobrinhos eram irmãos. E as irmãs também moravam por ali, casadas com certeza. Primas, claro. Afinal, Jesus era uma pessoa conhecida, de uma família dali, gente da comunidade.
E era isso que eles não engoliam. Não podiam admitir que Deus estivesse agindo por meio de uma pessoa assim, de origem simples, humilde, de um vilarejo sem importância. E é esse que era o problema. Eles estavam contrários exatamente ao modo como Deus estava agindo, na dinâmica da encarnação. E a encarnação é a modalidade pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus, como Ele, mas nascido na carne. Nascido na carne, que quer dizer nascido na fraqueza humana. Como disse São Paulo, nascido de uma mulher. O povo de Nazaré reagiu contra a encarnação. Não aceitaram uma manifestação de Deus assim, tão próximo deles. A encarnação do Verbo é a verdade que desnorteia, que escandaliza o povo de Nazaré. E pessoas de hoje também. Muita gente não aceita. Essa reação não está muito longe de nós. Tem muita gente que espera Deus agindo apenas lá de cima, sem passar pela fraqueza das pessoas humanas aqui da terra e da terra dos pobres. Jesus ressuscitado conferiu a missão aos seus apóstolos e os enviou como seus missionários. Comunicou-lhes o seu Espírito e deu-lhes o poder. Assim, sua igreja continua o seu ministério. Os pastores da igreja, em nome de Cristo, continuam o seu ministério de perdoar, de ensinar e de conduzir. Os líderes das comunidades, os nossos pastores e todos os servidores do povo de Deus, homens e mulheres, em nome do Senhor, continuam orientando, evangelizando e abençoando. A atitude do povo de Nazaré se repete hoje ainda. Somos conhecidos, conhecem os nossos pais e nossos irmãos, sabem de nossa origem humana e pobre, na maioria. Só na fé podem acolher o ministério de Jesus Salvador que exercitamos. Só na fé podem acolher a palavra que pregamos em nome do Senhor. Sem a fé, correm o risco de fechar as portas para a graça que nós também comunicamos.